Bem, pessoal, agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre aspecto radiográfico de interesse endodôntico. Costuma cair bastante no Cadar questões sobre radiologia e radiografia, tá? Uma breve introdução é que as radiografias são fundamentais na endodontia e tem como grande limitação o fato de serem bidimensionais, ou seja, a gente só consegue ver em duas dimensões. Isso para a gente é ruim, né? Se tratando de um aspecto tridimensional colocado em duas dimensões, né? Por isso, recomenda-se o mínimo de 2 imagens pré-operatórias para que eu consiga chegar ao diagnóstico. 2 imagens de diferentes angulações, radiografias de diferentes angulações. E Cohen ainda salienta que, quando for difícil a avaliação pré-operatória, que se faça múltiplas exposições, múltiplas radiografias de diferentes ângulos, para que se chegue no melhor diagnóstico. Para que você tenha uma boa interpretação radiográfica, você tem que ter conhecimento e domínio da técnica que você está aplicando. Você tem que saber o que você está fazendo. Além disso, você tem que ter conhecimento da anatomia radiológica. O que é o que naquela radiografia, né? Adicionalmente, você tem que ter o conhecimento de patologia também. É claro que se você já souber o que é normal e o que é anormal, já é um grande passo. Mas se você tiver um conhecimento de patologia, é melhor ainda. E como obter boas radiografias? Enquadrando corretamente a área desejada, posicionando corretamente o filme, acertar os ângulos verticais e horizontais, posicionar corretamente o feixe central, verificar o tempo de exposição adequado, revelar, fixar e lavar corretamente. Qualquer situação dessa mal realizada, você pode comprometer o seu resultado radiográfico e, consequentemente, o seu diagnóstico. As mais utilizadas na endodontia são as periapicais, interproximais e, quando for realizar alguma cirurgia parodôntica, as panorâmicas, né? Vamos falar um pouquinho da radiografia periapical, que tem como objetivo a visão de conjunto das estruturas componentes do dente e da região periapical. Não são visíveis ao raio-x quando pequenas, né? Quando essas alterações na região periapical são pequenas, elas não são visíveis ao raio-x. Não deve confundir lesões com estruturas anatômicas. Por isso, você deve ter o conhecimento da anatomia radiográfica, bem como de patologia radiográfica. Radiolucidez do canal interrompida. Quando você tem uma radiolucidez do canal interrompida, você tem que ter uma atenção maior, porque provavelmente você está diante de uma bifurcação de um canal. Ele vem juntinho e em algum momento ele se divide. E aí a radiolucidez na radiografia fica interrompida. Lesões de origem endodôntica. A área radiolúcida permanece junto ao ápice do dente quando você faz a variação de angulação. Ou seja, se a lesão é de origem endodôntica, você pode alterar a angulação do seu feixe de raio-x, que a lesão ela vai continuar no ápice do elemento, ela não vai se distanciar dele. Em caso de perfurações, 3 radiografias, né? Recomendo-se a ortorradial, a meso e a distorradial, para você saber a posição exata daquela perfuração. As radiografias periapicais, radiografias periapicais, elas podem ser obtidas através da técnica da bissetriz, né, onde a incidência dos raios-x ela é perpendicular
a bissetriz formada entre o longo eixo do dente e do filme. Essa técnica de radiografia periapical é a mais usada, porque ela é mais fácil de realizar. Ela não necessita de nenhum aparato, de nenhum outro instrumento. E ela é rapidamente realizada. Aqui para vocês está um exemplo. O filme, o dente, a bissetriz do ângulo formado entre filme e dente, né? E a incidência do raio-x perpendicular a essa bissetriz. É uma técnica fácil. Não é uma técnica difícil. Por isso que é a mais usada. Os erros mais frequentes é o alongamento ou encurtamento do dente, né? Dependendo da sua angulação vertical, você pode alongar ou você pode encurtar o dente. A superposição da asa do grampo ao ápice radicular também é comum ocorrer, dependendo da sua angulação. Ausência de nitidez apical e distorção da imagem. O paciente tremeu na hora de segurar o filme, movimentou, o aparelho de raio-x movimentou na hora que ele foi acionado, e aí você pode ter uma distorção na imagem. A técnica do paralelismo para radiografias periapicais. Você vai utilizar o paralelismo entre o objeto a ser radiografado e filme, o posicionador, né? Você tem um maior tempo de exposição pelo aumento da distância focal. Então, aqui para realizar a técnica do paralelismo, você precisa de um dispositivo, que é o posicionador, né? Esse posicionador, ele aumenta a distância focal, então você precisa de um maior tempo de exposição para ter uma melhor imagem, né? Por isso que a bissetriz era mais utilizada, é mais simples, você faz ela em qualquer lugar, porque você não precisa desse dispositivo, você não precisa do posicionador, né? E você vai precisar só realmente do filme e do paciente segurando para você fazer. Mas aqui no paralelismo é importante salientar, isso aqui já foi questão de concurso, já caiu até no CADA. Maior tempo de exposição pelo aumento da distância focal, a técnica do paralelismo. A técnica de Clark. A técnica de Clark é uma técnica onde você faz uma variação na incidência do ângulo horizontal do raio-x, né? Os objetos mais afastados do cilindro posicionador, os objetos língua-palatino, eles deslocam-se no sentido do deslocamento do mesmo. Ou seja, se você deslocar horizontalmente o cilindro posicionador do raio-x, se você deslocar ele horizontalmente para um lado, o objeto mais distante, lingual ou palatino, irá para o mesmo lado do qual o dispositivo, o cilindro foi afastado. Vamos lá, ficou confuso o que eu falei, vou repetir. O cilindro de raio-x, se você movimenta ele horizontalmente para um lado, o objeto mais distante, lingual ou palatino, vai andar para o mesmo lado que o dispositivo foi. O objeto mais próximo do cilindro e do filme se desloca menos. O objeto mais próximo, ele vai se deslocar menos. Ok? Indicação: localizar canais e entradas de canais atrésicos, localizar ápices radiculares da raiz palatina, visualizar ápices da raiz vestibular de molares superiores, verificar sentido das curvas apicais, localizar perfurações radiculares, reconhecer a variação angular por deslocamento da asa do grampo de isolamento e conhecer a anatomia da cavidade pulpar. A variação da angulação, se você faz uma variação horizontal, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Se você faz vertical, ou é para cima ou é para baixo.
As variações angulares devem ser menor possível para evitar perda de nitidez. Ou seja, se você altera muito essas angulações, você perde nitidez. Então, quanto menor as variações de angulações, maior a nitidez da sua radiografia. Como eu disse, a variação do ângulo horizontal, utilizada na técnica de Clark, o objeto que está para o lado palatino tende a se deslocar para o mesmo lado em que se está incidindo os raios-x. Se você tem um cilindro de raio-x, repetindo, né, terceira vez, se você tem um cilindro de raio-x e desloca ele para a esquerda, o objeto mais palatino vai se deslocar para a esquerda. Se você tem o cilindro de raio-x, desloca para a direita, o objeto mais palatino se desloca para a direita. Ok? Acho que com as figuras agora vai ficar mais fácil. Ortorradial. Ok. Você sobrepôs a bolinha com o triângulo. Ortorradial. Mesorradial. Se você vem para mesial, né, o cilindro ele vem para mesial, o objeto mais palatino, mais lingualizado, ele se movimenta na mesma direção do cilindro, ou seja, aqui observa, o cilindro veio para mesial, o objeto mais palatino também veio para mesial, que é o triângulo. E o objeto vestibular permaneceu na posição. Se você muda o cilindro e bota ele na distal, o objeto mais palatino, mais lingual, também se desloca para a distal. Olha aqui, o triângulozinho se deslocou para a distal. Ok? Tudo bem? A variação do ângulo vertical. Se você diminui a angulação, você tem uma imagem encurtada. Se você aumenta a angulação, você tem uma imagem alongada e você prejudica a sua radiografia, o seu exame é prejudicado. Uma outra técnica periapical utilizada é a técnica de Lemaître, que é indicada quando você tem dificuldade para observar molares superiores devido à interferência do osso malar na raiz palatina. O filme, você coloca o rolete de algodão no filme, ele fica mais paralelo ao dente. Então você consegue diminuir a angulação vertical do cilindro. Né? Filme mais paralelo ao dente, rolete de algodão na altura das coroas. O método de Engel, você vai ter uma radiografia. Esse método de Engel ele é muito utilizado para você fazer um comprimento radiográfico do dente. Tá? Você tem a radiografia inicial, você traça uma reta paralela ao eixo do dente, e duas linhas perpendiculares, uma passando na referência oclusal ou incisal e outra passando no vértice do ápice radicular. A distância entre as linhas é o comprimento do dente na radiografia, o comprimento do dente radiográfico. Isso é a técnica de Engel. Método de Engel. O rastreamento de Bramante-Berber é uma adaptação da técnica de Clark, onde você utiliza para visualizar a direção das curvaturas apicais, perfurações radiculares, degraus, instrumentos fraturados e canais calcificados. A próxima radiografia que a gente utiliza muito é a Bite-Wing, ou interproximal. A gente utiliza para ver a relação da câmara pulpar, né? A relação soalho-teto, né? Para ver se tem nódulos ou calcificações naquela câmara pulpar. Para saber a direção dos canais radiculares, a gente utiliza muito também. Né? Planejamento de aumento de coroa clínica, para que você consiga fazer o isolamento absoluto. Presença de cáries interproximais. Nível da crista óssea, para a gente saber o nível da crista óssea. E isso é a perfurações coronárias e calcificações da câmara. A radiografia intraoral digital. Hoje em dia, a radiografia intraoral digital já é uma realidade. Né?
Há um pouco tempo atrás não era uma realidade aqui no Brasil, mas hoje em dia já muitos lugares já possuem muitas clínicas radiológicas já possuem a radiografia intraoral digital, até mesmo alguns consultórios possuem a radiografia intraoral digital. Mas há bem pouco tempo atrás isso não era realidade. A vantagem dela é que ela diminui a radiação por exposição em até 80%. Ela também melhora detalhes visuais da imagem. Utiliza informática e programas de imagem. Ela é mais rápida, você pode observar a imagem no vídeo. Se necessário, você vai reposicionar, corrigir a posição do sensor, mudar a angulação se necessário, enfim. Então, são algumas vantagens dela, tá? Baixa dose de radiação, manipular a imagem após a obtenção, você pode manipular a imagem após a obtenção dela, reduz o tempo entre a exposição e a interpretação, capacidade eletrônica de arquivar, você pode arquivar tudo no seu computador, e dispensa equipamentos e soluções utilizadas para processamento dos filmes. Isso é importante, porque às vezes você faz a radiografia perfeita lá na sua técnica, mas na hora de processar, você dá um mole, deixa muito tempo no revelador, pouco tempo no fixador, e aí ela sai muito clara, é muito escura, e varia, tem essa variação. Então, dispensando essas soluções já é um adianto, com certeza. Agora, como desvantagem, elas podem ser alteradas da sua forma original com aplicações de programas gráficos, né? Judicialmente, talvez seja elas sejam contestáveis, né? Talvez dê para contestar por causa disso. E alto custo dos equipamentos e manutenção. O custo do equipamento é alto, a manutenção é cara. Então, é considerada uma desvantagem também. Panorâmicas. As panorâmicas, como eu falei, para endodontia, para a gente endodontista, é utilizada muito quando a gente quer planejar uma cirurgia. Importante para verificar lesões e sua extensão, né? A relação com estruturas anatômicas, planejamento de cirurgias periradiculares, importante essa relação com estruturas anatômicas. Saber se está perto de um canal mandibular, por exemplo, saber se está perto de alguma outra estrutura nobre. Então é importante isso para a gente no planejamento de uma cirurgia. A vantagem dela é que usa pequenas doses de radiação, é simples de operar, né? O paciente tolera melhor, que é mais rápido, maior quantidade de estruturas examinadas, você tem uma visão panorâmica, por isso não é panorâmica, e economiza tempo. A desvantagem é o custo, ela é um pouco mais cara, né? Necessita de um equipamento especial, o equipamento de panorâmica, aquele paciente coloca a boca e o equipamento gira. Distorção da imagem, a região central, principalmente da panorâmica, ela é bastante distorcida, e a má definição de detalhes, você não consegue ver detalhes na panorâmica. Tomografias computadorizadas, as FANBIMs, elas na área odontológica elas são muito deficientes, elas são mais utilizadas na área médica. Na odontologia foram utilizadas lá atrás, no começo do uso da tomografia, elas foram utilizadas, quebrava o galho, sim, principalmente, não falando em endodontia, mas falando em traumas de face, eram importantes, sim, tiveram sua importância, mas hoje com a Cone Beam elas estão um pouquinho para trás. Alta dose de radiação, inerentes a artefatos, né? Resolução espacial pequena, incapacidade de detectar doenças em estágios incipientes, lesões incipientes não detectável, tempo de exame é demorado e necessidade de grande espaço e custo. Os aparelhos eram enormes e caros, né? E agora, hoje em dia, nós temos a tomografia Cone Beam, a tomografia de feixe cônico, né? Que é rápida, ela possui 3 planos axial, sagital e coronário, você pode fazer corte em 3 planos. Ela é rápida, ela é uma captura única, gerando imagens tridimensionais, né, com excelente nitidez e mais detalhes.
A dose e o custo são reduzidos, os aparelhos são mais baratos, a dose de radiação é menor, tem interferência de artefatos, né? Materiais radioopacos interferem. Um aparelho de cone beam hoje em dia é muito similar a um aparelho de panorâmica, então não precisa de grandes salas, grandes espaços, né? São indicadas para pequenas lesões, fraturas radiculares e reabsorções dentárias. Isso aqui eu estou falando a indicação dela só dentro da área da endodontia, tá? Pequenas lesões, fraturas radiculares e reabsorções dentárias. Ela tem indicações para o pessoal do implante, utiliza muito elas também, já vem medidas, tudo certinho. Tem indicações em ortodontia, tem outras indicações, mas aqui eu estou atento só à endodontia. Grande importância no diagnóstico endodôntico em diferentes áreas da odontologia, acabei de falar. E a desvantagem é o custo maior e deve encaminhar o paciente para o centro radiológico. Ninguém tem esse aparelho no consultório. Tem que encaminhar o paciente para o paciente fazer e depois retornar ao consultório. E é mais caro, o paciente paga mais caro por isso. Mas já foi mais caro do que é hoje. Hoje está muito mais barato do que já foi, está barateando legal. E eu acredito que daqui para frente vai baratear mais. E vai se tornar bem rotineiro mesmo. Quando todos os recursos advindos das técnicas radiográficas e suas variações forem esgotados, e mesmo assim restar dúvida, sempre correlacionar sinais e sintomas clínicos com laudo tomográfico. Então, quando os recursos das técnicas radiográficas convencionais, você já fez todas as técnicas radiográficas e não conseguiu, e ainda continua com dúvida, você faz a solicitação de uma tomografia, 99% vai elucidar sua dúvida, vai te dar uma boa resposta. E ela sozinha não serve de nada. Você tem que correlacionar com os sinais e sintomas clínicos do paciente, com o laudo tomográfico. Normalmente, quando você faz a tomografia, o pedido de tomografia, você coloca lá o que você desconfia, o que você quer ver. Para o técnico, na hora, pegar o seu pedido e falar, ele está suspeitando de uma perfuração na vestibular, vamos ver se tem. Aí vai direcionado, não vai direcionado para o que você quer. Não só direcionado para o que você quer, ver tudo, mas te dá uma luz no que realmente você está pedindo. O diagnóstico endodontia com tomografia de cone beam, diagnóstico da anatomia e morfologia do canal, né? Você vai ter a anatomia e morfologia do canal bem detalhada. Diagnóstico e planejamento do tratamento, você vai planejar melhor seu tratamento. Lesões periradiculares, fraturas radiculares e reabsorções radiculares. Vamos lá então para a nossa sequência de exercícios para a gente fechar esse raciocínio de radiografia na endodontia. Essa daqui, questão de cada 2016. Em conformidade com Lopes, 2015, quanto aos aspectos do uso da radiografia na endodontia, analise as afirmativas abaixo. As imagens radiográficas devem possibilitar a observação e a identificação de imagens radiolúcidas, compatíveis com lesões de cárie, presença de materiais restauradores, forradores e retentores intrarradiculares. E aí? Está correto, né? Essa sentença está correta. A identificação de materiais obturadores que possam estar preenchendo total ou parcialmente o canal, tratamento endodôntico prévio, deve ser feita antes do início do tratamento através do uso de radiografias. Justo. Antes de realizar o tratamento, você tem que ver o estado que o dente chegou em sua mão. E nesse estado pode ser que tenha material, pode ser que o dente tenha sido submetido a um tratamento endodôntico prévio. Correto. Uma cicatriz apical, resultado de cura de lesão perirradicular de origem endodôntica, se apresenta na radiografia como mais radiopaca. Radiopaca? Não, lesão é radiolúcida, não é radiopaca. Então a 3 está errada.
A imagem de um dente que representa a radiolucidez do canal interrompida pode significar provavelmente a presença de mais de um canal. Correto. Como eu falei, você tem a radiolucidez do canal, de repente ela se interrompe no meio, provavelmente aquele canal se dividiu em dois fininhos canais que você não consegue perceber na radiografia. Então a resposta está correta: 1, 2 e 4. Resposta letra D. Canal 2016. Apesar de a radiografia periapical permitir que lesões de tamanho pequeno sejam bem avaliadas, no caso em que haja dúvida quanto à correta localização da iatrogenia, qual outro exame radiográfico pode ser utilizado? Radiografia em contraste. Radiografia em contraste. Rastreamento oclusal. A gente não utiliza. Técnica de Clark. Técnica de Clark. 21C. Técnica de Clark. Você não sabe a correta localização da iatrogenia, né? Você pode utilizar a técnica de Clark, que alterando a angulação horizontal, você consegue distinguir se está mais vestibular, se está mais palatino, enfim. Panorâmica não, panorâmica não vai te dar essa precisão. Então a resposta é a letra C, 21C. Canal 2016. Utilizada pelos endodontistas em virtude da necessidade de diversas tomadas radiográficas durante o tratamento odontológico, a técnica da bissetriz. A técnica da bissetriz. Vamos começar pela letra D. Também denominada interproximal. Já começou errado. Técnica da bissetriz não é radiografia interproximal, é radiografia periapical. Exige a utilização de suportes posicionadores. Não, bissetriz não necessita de posicionadores, né? Isso daqui, a letra C, é a técnica do paralelismo. Exige a utilização de suporte de posicionadores do filme e demanda um maior tempo de exposição, devido ao aumento da distância focal em torno de 40 cm². Técnica do paralelismo. Apresenta como característica básica a manutenção do filme paralelo ao plano do dente, fornecendo uma imagem sem distorção no que diz respeito à forma e ao tamanho. Letra B, técnica do paralelismo também. Então, a letra B e C é técnica do paralelismo. Letra A, consiste em dirigir o feixe de raio-x para a área apical de modo que o raio central se desloque perpendicularmente à bissetriz, do ângulo formado pelos planos do filme do dente. Resposta letra A. A técnica da bissetriz é a letra A. Então a letra A fala de bissetriz, a letra B fala de paralelismo, a letra C paralelismo e a letra D interproximal. Ok? 23. Canal 2013. Na realização de uma radiografia pela técnica radiográfica periapical, pode-se lançar a mão da variação do ângulo horizontal e vertical, o que é muito útil na endodontia. A variação do ângulo vertical se faz necessária em algumas situações especiais, destacando-se a técnica de Ingle. Ingle a gente viu que a gente vai medir o canal. Clark a gente viu que é a alteração da angulação horizontal. Rastreamento radiográfico triangular de Bramante e Berber, a gente viu que isso aqui é uma variação da técnica de Clark, então mexe também com a angulação horizontal. Então, a resposta à letra C, Lemaster. A Lemaster, você tem uma alteração da angulação vertical, né? Resposta, letra C, Lemaster. 24. O sistema de imagem digital apresenta várias vantagens em relação à radiografia convencional, dentre as quais podemos citar redução da quantidade de radiação e do custo. A redução da quantidade de radiação pode até ser, mas o custo é mais caro. Redução da quantidade de radiação e visão tridimensional. Não, radiografia, a imagem digital não tem uma visão tridimensional, é uma radiografia bidimensional também. Redução do tempo de trabalho e visão tridimensional. Tridimensional, não. Redução do tempo de trabalho e da quantidade de radiação. Letra D. Reduz o tempo de trabalho e a quantidade de radiação. Letra D. 25.
Radiologia tem sua aplicação em diversas fases do tratamento endodôntico. Correlaciona as colunas abaixo, conceituando as técnicas radiográficas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Maior paralelismo entre o dente e o filme e a diminuição do ângulo de incidência vertical do raio-x. Essa descrição aqui é que técnica. Você tem o maior paralelismo entre o dente e o filme. Você tem o maior paralelismo entre o dente e o filme. E diminuição do ângulo de incidência do raio-x. Das técnicas propostas aqui, a que se enquadra nessa descrição é a técnica de Lemaster. Técnica da bissetriz ou cone curto. Técnica da bissetriz ou cone curto também é conhecida como técnica de Sierczynski. Por isso que é bom trazer essas questões. Eu não falei na aula, mas a técnica de Sierczynski também é conhecida como técnica da bissetriz. Variações na incidência do ângulo horizontal do raio-x. Ângulo horizontal é Clarke. Horizontal é Clarke. Obtenção de 3 radiografias com variações na incidência do ângulo horizontal do raio-x, analisando com auxílio de um gráfico. Orto, meso e disto radial. Técnica triangular de rastreamento radiográfico. Então a resposta é a letra B. 2, Lemaster. 4, técnica bissetriz Sierczynski. 1, variação na incidência do ângulo horizontal Clarke. E 3, técnica triangular de rastreamento radiográfico, obtenção de 3 radiografias. Ok? E para finalizar, uma questão de 2011. Correlacione as colunas abaixo e associe os erros nas tomadas radiográficas utilizando a técnica da bissetriz e as suas possíveis causas. Alongamento do dente. Alongamento do dente ali. É que está cortado aqui, isso aqui vem até aqui. Alongamento do dente. Molares inferiores com acentuada inclinação da coroa paralingual. E aí? Se você tem molares inferiores com acentuada inclinação da coroa paralingual, provavelmente você vai ter uma superposição da asa do grampo aos ápices radiculares. Que ficou meio confusa essa disposição aqui, ficou meio confusa, essa configuração. Vou até ajeitar. Mas olha só, molares inferiores com acentuada inclinação da coroa paralingual. Nesse caso, provavelmente você vai ter uma superposição da asa do grampo aos ápices radiculares. Então aqui é 3. O feixe de raio-x foi dirigido perpendicularmente ao plano do dente. Então você tem uma ausência da nitidez apical. Então aqui é 4. O feixe de raio-x foi dirigido perpendicularmente ao plano do filme. Se o feixe de raio-x foi dirigido perpendicularmente ao plano do filme, você tem um encurtamento do dente. Então aqui é 2. A pressão exagerada da película tornando arqueada. Você tem um alongamento do dente. Então ficou 3, 4, 2, 1. 26, letra B. Não, 20. Ficou 3, 1, 2, 4. Letra C. Ficou letra C. Molares inferiores com acentuada inclinação da coroa lingual, superposição da asa. O feixe de raio-x dirigido perpendicularmente ao plano do dente, alongamento da coroa do dente. O feixe de raio-x dirigido perpendicularmente ao plano do filme, encurtamento do dente. Pressão exagerada da película, ausência disso aí. Ok? Bem, gente, por hoje é isso aí.
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail e rapidamente eu entrarei em contato com vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.